Durante a gestação do Siddhartha, ele foi diagnosticado com uma cardiopatia congênita grave. É uma doença raríssima que, sem um tratamento cirúrgico, sem uma intervenção cirúrgica, logo após o nascimento, a criança não tem chances de sobreviver. Então era uma situação assim muito difícil, muito dura, né? Você está grávida, seu primeiro filho e está com o diagnóstico de que se ele tem um problema grave no coração e que se ele não receber o tratamento adequado, ele não vai sobreviver. Chamou muita atenção o tratamento humano. E isso foi para mim, para minha família toda, né? Não só para nós três, mas para nossa família toda, assim, foi um divisor de águas, porque a gente tinha um percurso inteiro ainda pela frente, né? Nos mudamos de cidade, passamos 6 meses em São Paulo por conta dessas 2 primeiras fases do tratamento e ainda ter que lidar com questões burocráticas. Isso é uma coisa assim que em muitos casos, eu acompanhei lá no hospital, em muitos casos drena muita energia, as famílias, né, já estão numa situação muito difícil, ainda muitas vezes tem que judicializar para conseguir o tratamento, a gente não precisou passar por nada disso, então realmente recebemos assim, um acolhimento, um entendimento muito maravilhoso, muito humano, a palavra é essa. Acolhimento, assistência próxima, direta e humanizada são características de destaque na gestão do Plano Assiste, o Plano de Saúde do Ministério Público da União, que acaba de completar 30 anos de funcionamento. Se a saúde é um dever do Estado e um direito de todos, aqui no Ministério Público da União e com nossos parceiros, esse dever está no Plano Assiste, sendo totalmente atendido. Criado em 18 de dezembro de 1992, o Plano Assiste foi implantado no primeiro semestre de 1993 como um dos primeiros planos de saúde autogeridos de Brasília. Mas você sabe como surgiu a ideia da criação desse programa? Como é que surgiu o Plano Assiste? Era um serviço só daqui de Brasília. Os meus colegas de Ministério Público dos Estados não tinham essa regalia que nós tínhamos aqui, que era um serviço médico próprio aqui da sede, e que não era nem dos outros ramos do Ministério Público. Se não me engano, também foi pedido da associação que se criasse um sistema de assistência médica e assistência social mesmo para os procuradores da República e para os funcionários. Se não me engano, era o presidente da associação à época, o doutor Francisco, lá do Rio Grande do Sul, que infelizmente também já se foi. Como o presidente do SACAM veio falar comigo, eu falei assim: Batista, eu vou baixar uma portaria aqui para você dar uma estudada nesse assunto. E em 1992, os estudos todos foram concluídos, o regulamento foi feito e eu baixei uma portaria. Revendo agora para essa entrevista, que essa portaria, se não me engano, era 591, portaria 591, que instituiu o Plano Assiste. E de lá para cá, muita coisa mudou. 30 anos depois, o programa passou de 3 mil para 47 mil beneficiários no Ministério Público da União. É muito importante em todos os espaços em que os nossos interesses eles sejam discutidos, que haja o máximo de representatividade, né? No caso do Plano Assiste não é diferente. O plano é um plano de autogestão e é importante que os beneficiários, os interessados e aqueles que vão ser diretamente impactados com todas as decisões tomadas dentro da gestão do Plano Assiste, tenham a possibilidade de falar, tenham a possibilidade de apresentar demandas, tenham a possibilidade de apresentar sugestões e de contribuir mesmo com os rumos do plano, né? Então, eu considero de suma importância que os membros e as membras do Ministério Público do Trabalho, né, sejam representados, mesmo que em forma de rodízio, dentro do Conselho Gestor
do Plan Assist, justamente porque cada pessoa tem uma peculiaridade, cada ramo tem uma peculiaridade, e se não fosse assim, não seria possível que essas demandas específicas elas fossem apresentadas e elas fossem levadas em consideração na hora de decidir qual a melhor forma de gerir o plano de saúde, que é uma coisa que é de suma importância na vida de cada um de nós, né? Por tratar-se de um plano de autogestão, é fundamental a representação dos beneficiários nos conselhos gestores. Isso é uma luta que vem sendo travada pelos sindicatos e associações há muitos anos. E na gestão do Dr. Aras se deu essa abertura para que as associações e sindicatos tenham 2 cadeiras representando os beneficiários no conselho gestor. Isso foi um grande avanço para a equidade, a busca da equidade dentro do conselho. Agora precisamos continuar com a nossa luta para que isso se amplie, pois 80% dos beneficiários são servidores e a gente tem que equilibrar essa representação em todas as instâncias do plano de saúde. É um plano que tem crescido muito nas suas prestações, ampliando cada vez mais a gama de serviços que pode ser prestado. Portanto, isso se demonstra com a quantidade maior de beneficiários que vem se inscrevendo no Plano Assist. Hoje, o Plano Assist conta também com mais de 2.600 credenciados, alcançando a marca de quase 3.300 unidades de atendimento em todo o país. Nossa rede credenciada ela é referência em todas as unidades da federação. Nós temos os melhores hospitais privados credenciados hoje ao Plan Assist. Então hoje o percentual de coparticipação de atendimento para pacientes internados, procedimentos cirúrgicos no hospital como o Sírio-Libanês, o beneficiário paga apenas 5% de coparticipação. Durante a pandemia, os custos se elevaram sobremaneira. Tivemos colegas e membros transportados de todas as regiões do país, através de UTIs aéreas. Tivemos transplantes de órgãos realizados. Tudo isso foram vidas salvas por um Plan Assist que propiciou a todos, membros e servidores familiares, a melhor e digna assistência à saúde de todos. Aqui a pessoa não é um número. Aqui a pessoa é um colega de trabalho, é um servidor que um dia vai precisar do Plano Assist, assim como nós vamos precisar um dia. Então fazer um tratamento diferenciado para essas pessoas, um tratamento mais humano, é algo muito gratificante, mas ao mesmo tempo é penoso. Por que é penoso? Porque não tem como, a gente é ser humano e quando as pessoas nos procuram, muitas vezes são com problemas, alguns sérios, alguns não tão sérios, e a gente muitas vezes se coloca no lugar dessa pessoa e acaba sentindo isso. Não tem como desligar, não tem como sair daqui e esquecer o que a gente passou. Então, o rol da ANS, ele nunca foi, para o programa de saúde, uma referência de teto. O rol da ANS para a gente, até mesmo por orientação do Conselho Gestor do Programa de Saúde, é que o rol da ANS fosse o piso mínimo assistencial para os beneficiários do Programa de Saúde. Então, isso nós temos como uma premissa e desde sempre qualquer demanda apresentada pelos nossos beneficiários que porventura não esteja previsto no rol da ANS, nós submetemos à perícia técnica que analisará a sua pertinência e, havendo pertinência, certamente o programa de saúde terá condições de cobrir. Gostaria de pontuar que o programa de saúde do Ministério Público da União, Plan Assist, ele tem alguns diferenciais em relação aos planos de saúde privados, como por exemplo, nós ofertamos auxílio para órteses e próteses não ligados a ato cirúrgico. Nós temos os auxílios para a cobertura de medicamentos de uso contínuo. Também nós temos o auxílio farmácia para aquisição de medicamentos de alto custo. São diferenciais que os planos privados eles não disponibilizam para os seus beneficiários, por exemplo. Não tem outra maneira de gerir o Plano Assist, não sendo assim, porque a gente precisa se colocar no lugar do outro para entender o que o outro está sentindo, para poder tentar passar para essa pessoa o melhor atendimento possível com o menor prazo possível. Eu espero que o Plano Assist seja assim, eu espero que o Plano Assist continue sendo assim. Por maior que ele fique, que a gente possa,
nas ocasiões mais importantes, dar um apoio diferenciado aos nossos beneficiários, que na verdade, assim, nós somos beneficiários do Plano Assist. Antes de eu ser gestor do Plano Assist, eu sou um beneficiário do Plano Assist e gostaria de tratar os beneficiários do Plano Assist como eu gostaria de ser tratado quando eu deixar de ser um gestor e ser um usuário do Plano Assist. Um programa que está em constante evolução e que recentemente passou pelo processo de integração nacional. Na nossa gestão, nós unificamos o Plan Assist e, com isso, otimizamos os recursos, concentramos as expertises dos meios para atingir os melhores fins. 2022, nós vivenciamos o ano da unificação. Então, passamos por todo o processo de unificação do Plan Assist e também nós voltamos toda a nossa energia para melhorar a nossa gestão. Então, e além da gestão, muito mais importante até é melhorar a assistência ao nosso beneficiário. Unificar os 4 ramos tem sido realmente um desafio, né? Hoje o Plano Assist já tem uma gestão unificada, já tem uma execução orçamentária unificada e estamos avançando bastante nesse planejamento e na execução desse objetivo. Temos que registrar que, ao tomar posse em 26 de setembro de 2019, lamentavelmente, tínhamos uma previsão curta das atividades deste plano de saúde para membros e servidores. Muito curta. Felizmente, conseguimos administrar o Plan Assist, que, previsto para encerrar suas atividades, com os nossos esforços, injetamos mais de 120 milhões, aprimoramos as gestões, permitimos que toda a rede conveniada fosse e seja a melhor do Brasil. Então, hoje nós temos uma reserva robusta, né, uma reserva muito boa, que garante ao Plan Assist sobreviver a outras crises que possam haver e também que a gente possa amortizar para evitar no momento que precisar aumentar a contribuição, a gente possa também amortizar esse impacto com essas receitas financeiras que nós conseguimos constituir ao longo desses 3 anos. Então, saímos de um modelo em que o plano estava negativando todo ano, né, operando no negativo todos os anos, e passamos desde 2020 a ter superávit que a gente investiu em benefício do plano. Todo o nosso esforço da gestão, né, para os próximos anos tem que ser para manter o equilíbrio e a sustentabilidade do plano. E, ao mesmo tempo, que é o nosso grande desafio, né, não reduzir cobertura, oferecer a melhor cobertura possível aos nossos beneficiários. Tudo isso sem nunca perder de vista as características essenciais do Plano Assist: acolhimento, a assistência próxima, direta e humanizada. Ao longo dessa jornada no hospital, nós ouvimos muitos casos de pais que receberam a notícia de mandados de segurança que foram deferidos às vésperas da cirurgia, que precisaram passar por diversos transtornos para salvar a vida dos seus filhos. E no Plano Assist nós tivemos uma experiência totalmente diferente. Nós já saímos daqui de Brasília com esse pedido deferido, né, diante da constatação de que se tratava de um caso excepcional, de uma gravidade ímpar e que seria extremamente necessário para tutelar a vida do nosso filho. Diante disso, o plano administrativamente deferiu o nosso pedido. Nós não precisamos ir para a esfera judicial, foi tudo administrativo, tudo acolhido pelo Plano Assist nas instâncias superiores, no Conselho. E diante dessa decisão, nós fomos para São Paulo enfrentar esse tratamento que consistiu em 2 cirurgias realizadas de peito aberto ao longo de 4 meses. E para nós termos ido já com esse pedido deferido pelo plano foi essencial para a garantia da nossa saúde psíquica, para que a gente pudesse enfrentar todo esse desafio com mais segurança e com mais alegria no coração de que daria tudo certo, como deu. E para cada um que faz parte dessa história, nosso muito obrigada. Parabéns aos nossos gestores do Plan Assist. Queria dizer para todos e todas que compõem o Plan Assist, né, deixar aqui meus parabéns, dizer que
O trabalho de vocês é um trabalho de fôlego, um trabalho hercúleo, porque lidar com a vida e com a saúde das pessoas é uma coisa que mexe com a gente e que demanda uma dedicação, um zelo muito particulares. Então, parabéns para o Plan Assist, parabéns por estar há 30 anos servindo aos membros e às membras do Ministério Público, aos servidores e às servidoras e trazendo mais qualidade de vida, mais saúde para todas e todos nós. Nesses 30 anos do Plano Assist, quero parabenizar a todos os servidores, funcionários, terceirizados que fazem parte desta grande equipe que presta serviço aos beneficiários. Nós esperamos que o Plan Assist possa sobreviver mais 30, 60, 80 anos pelo tempo que o Ministério Público da União precisar dele. Então, a todos que trabalham no Plan Assist, a todos que fazem parte dessa história, a todos que fizeram parte dessa história, parabéns e muito obrigado a todos. Nessa data especial, eu queria dar meus parabéns para o Plan Assist e para todos aqueles que fazem esse trabalho fantástico de cuidar da gente, de se dedicar a estar do nosso lado nesses momentos difíceis, a garantir a prestação de um serviço muito bom. Nós temos aí 30 anos de existência e certamente a nossa ideia é sempre dar a melhor assistência possível com o menor custo possível. Conte sempre conosco. O Plan Assist fica à disposição de todos os seus beneficiários. Para o Plan Assist eu não posso desejar outra coisa senão mais 90 anos, porque 30 é pouco. Mais 90, mais 120, mais 150, que ele possa continuar sendo de grande valia para os servidores do Ministério Público da União, para os servidores e membros do Ministério Público da União, e não só para a gente, né, mas também para os nossos dependentes. Que a gente possa vir para casa sempre, para o trabalho sempre tranquilo, porque sabe que o beneficiário, que o nosso parente que está em casa, vai ter uma assistência médica ou odontológica quando ele precisar, no momento que ele precisar, da melhor qualidade possível. Parabéns, Plan Assist. Então a gente quer dar os parabéns para o Plan Assist, parabéns pelo atendimento, pelo tratamento dado aos beneficiários, pelo ótimo serviço prestado, pelo trabalho de todos os servidores que formam um plano e que venham muitos, muitos mais anos, porque a gente realmente precisa de um plano assim. Plan Assist, parabéns por salvar tantas vidas ao longo desses 30 anos e por nos permitir ver todo dia esse sorriso. Falar do Plano Assist é como se fosse um filho meu, em benefício de todo o Ministério Público da União, é motivo de muita satisfação, principalmente quando vejo que aquela criança que nascia em 1992, cresceu, teve seus percalços e hoje, ao completar 30 anos, é uma instituição adulta, robusta e que a quem eu posso desejar muitos anos de existência ainda em benefício dos procuradores e dos servidores do Ministério Público da União. Eu termino dizendo assim, parabéns, Plan Assist. Muitos anos de vida e muitas felicidades em benefício de todos nós. Muita saúde. Muita saúde.